Sejam bem-vindos a mais um especial autárquicas aqui na ERT. Vamos continuar a ouvir as diferentes candidaturas à Câmara Municipal, tendo como foco então as eleições autárquicas de 2021. Nunca é demais recordar, ainda não há data oficial para a realização deste sufrágio. Aqui tudo apontará para o último fim de semana de setembro, ainda que o primeiro fim de semana de outubro também seja uma real possibilidade. Mas vamos então dar sequência a este conjunto de entrevistas, hoje com Anabela Freitas, candidata à Câmara de Tomar pelo Partido Socialista. Vamos procurar nesta conversa saber quais são as linhas mestras para o futuro e, em caso de vitória nas eleições, entenda-se, para além de tudo quanto poderá estar relacionado com esta candidatura. Muito bom dia, ou seja bem-vinda, melhor dizendo. Obrigado pela sua presença. Está aqui mais uma corrida. É um caso diferente, uma vez que é a atual Presidente. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, e começo já por aí. Esta é uma vantagem relativamente aos demais candidatos, saber já aquilo que está em causa, ser a atual Presidente, considera que parte em vantagem relativamente aos demais? Em primeiro lugar, agradecer o convite, é sempre um gosto e acho que é importante podermos todas as candidaturas partilhar aquilo que pretendem. Em relação à sua questão, eu não considero que seja uma vantagem. Efetivamente, venho já com 2 mandatos de governação e é óbvio que há sempre um desgaste, sobretudo quando são mandatos em que eu acho que nós fizemos muitas alterações no Conselho, sejam elas em matéria de obra, sejam elas em matéria de um conjunto de programas essencialmente ligados à educação e à ação social. E, portanto, quando se decide, e o importante é decidir e fazer, é sempre mais sujeito a críticas e, portanto, coloca sempre mais desgaste. E, portanto, não considero que isso seja uma vantagem, porque, efetivamente, tive 8 anos de desgaste, mas a força que tenho e o empenhamento que tenho para ir a este terceiro e último mandato é exatamente igual àquele que tinha quando concorria em 2013. Não lhe vou perguntar qual é que é o objetivo, porque, como é óbvio, passará pela vitória, até porque é a atual Presidente de Câmara e tem esse real objetivo. Está num quadro de maioria. Comparativamente com aquilo que aconteceu há 4 anos, parte para estas eleições com mais confiança ou não? Algo aqui pode mudar ou possa ter mudado que faz com que olhe para estas eleições com maior apreensão? Eu não olho para as eleições com maior apreensão. Agora, efetivamente, pelo aquilo que já são as candidaturas conhecidas, há aqui um leque maior de candidatos, não é? E, portanto, isto vai levar a com que haja uma dispersão maior de votações. Agora, o importante é, ponto 1, que toda a gente vá votar. Quanto maior for o número de votações, melhores, até porque temos candidatos que podem até agregar aquilo que é o voto de protesto, pessoas que efetivamente não se revejam neste sistema democrático que temos, mas o importante é, claro, que no dia das eleições, seja ele quando for, que as pessoas possam exercer o seu direito e o seu dever. Esta panóplia de candidatos não nos permite, é a primeira vez que acontece, não é? E, portanto, há aqui partidos que estão a concorrer também pela primeira vez. Sendo certo que alguns dos partidos concorreram não como partido, mas o seu líder nas presidenciais, mas eu acho que não se pode tirar uma ligação direta entre aquilo que foi a votação nas presidenciais e aquilo que será a votação nas autárquicas. E, portanto, há aqui uma expectativa de ver como é que o eleitorado se vai comportar. Mas eu recordo que também, em 2013, o conjunto de candidatos que se propuseram a ir a eleições também já era vasto, portanto foi para além daquele conjunto normal dos partidos, PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, CDU. E, portanto, vamos ver como é que se comportam. Volto a dizer, acho que corremos todos aqui um risco, porque efetivamente aquilo que é a taxa de participação nas eleições, sejam elas autárquicas, legislativas, as presidenciais, não tanto depende dos candidatos. Efetivamente, nós tivemos este ano nas presidenciais um candidato que é muito mobilizador, e apesar de estarmos em plena pandemia quando foi as eleições, houve efetivamente
uma votação, uma participação ainda expressiva. E, portanto, o importante aqui é que as pessoas se mobilizem para ir votar. Quando fala em voto de protesto, está aqui a falar em protesto local ou um protesto que pode estender-se a nível nacional? Ou seja, há pessoas que podem votar nas autárquicas olhando para a realidade nacional? Sim, acho que sim. Eu, quando falo em protesto, falo precisamente num protesto mais nacional. Ou porque não se revêem no sistema democrático que temos, o que eu acho que é um contrassenso, porque se existem partidos, é porque temos um sistema democrático que permite a existência de partidos. E, portanto, acho um bocado um contrassenso não concordarem com aquilo que é a democracia que temos após o 25 de Abril e, mesmo assim, irem votar. Mas há pessoas que fazem isso. Eu encaro, no caso das autárquicas, o voto de protesto será essencialmente em relação a políticas nacionais, porque aquilo que será o voto de protesto quanto ao trabalho autárquico do último mandato, penso que ele irá cair num dos partidos mais representativos da democracia. Como é que interpretará se a abstenção for significativa? Eu interpreto sempre que é um alinhamento daquilo que é, e agora no local, um alinhamento daquilo que é a vida em comunidade, porque efetivamente só quem não trabalha é que não erra. E, portanto, há coisas que nós fizemos bem e há coisas que fizemos mal. Quando se faz algo, não podemos agradar a todos, não é? E, portanto, há pessoas que gostam, há outras que não gostam, e isso faz parte da vida, é assim. Agora, não ir votar é dizer que não querem saber de como avança a sua comunidade, e quando falo em comunidade falo aqui, em primeiro lugar, do Conselho de Tomar, e não nos podemos esquecer que não estamos sozinhos, e o Conselho de Tomar está inserido numa região, primeiro numa região mais restrita, digamos, que será o Médio Tejo, e depois numa região mais alargada, eu diria que nós aqui até estamos inseridos em duas, Lisboa e Val do Tejo e a região centro. E, portanto, o facto de não participarmos isso leva a que o Conselho de Tomar possa perder aqui algum protagonismo e alguma força em relação àquilo que são as matérias que estão em cima da mesa neste momento e aquelas que vão ser discutidas no futuro. Eu relembro-me, até ao final deste ano e primeiro semestre do próximo ano, aquilo que se está a desenhar em matéria de quadros comunitários de apoio ou em matéria de instrumentos de financiamento que podem vir para o território, são muito importantes para podermos aplicar aquilo que são as políticas públicas que cada um de nós, ou seja, cada uma das candidaturas defina que quer aplicar no território. E todos estes financiamentos, não só aquilo que está em discussão neste momento é a estruturação dos financiamentos, mas depois temos que ter um poder negocial para obter financiamento aqui, neste caso, para o território, para Tomar. E, portanto, se partimos mais fragilizados para um processo de negociação, e recordo que estamos a negociar financiamentos com grandes cidades, permitam-me aqui falar de Aveiro, por exemplo, em que, efetivamente, a forma de negociar, temos que ter aqui uma posição, porque a Aveiro está bastante desenvolvida e, efetivamente, o facto de também ter uma universidade também ajuda aquilo que é a transferência do conhecimento para a comunidade. E, portanto, nós temos que partir para um quadro de negociação mais fortalecidos. E, portanto, o facto de isso não acontecer fragiliza de alguma forma aquilo que é a posição negocial de Tomar. Espera que nestas eleições a avaliem enquanto Presidente de Câmara nos últimos 8 anos, ou possam aqui escolhê-la ou não consoante o futuro que estiver reservado para o Conselho? Bem, eu espero que façam um mix das duas coisas. Primeiro, que me avaliam. É inevitável as pessoas fazerem a avaliação de 8 anos, se bem que os primeiros 4 já foram alvo de avaliação e, portanto, aquilo que está em avaliação neste momento são estes 4 anos passados, mas é inevitável as pessoas fazerem a avaliação na globalidade.
E, portanto, que isso tenha efetivamente ponderação naquilo que é a formação do sentido de voto dos cidadãos, mas que também avaliem dos candidatos que estão a perfilar-se para a corrida autárquica, qual será aquele que tem melhor perfil e melhor posicionamento para efetivamente defender os interesses de Tomar, porque nós podemos dizer que é importante, e todos nós concordamos com isso, que é importante defender os interesses de Tomar, como defendê-los, mas o que é certo é que temos que ter capacidade negocial e temos que ter conhecimento para isso. E, portanto, que avalia também isso, porque nada adianta termos candidatos que depois não consigam negociar e que depois não consigam implementar aquilo que são as suas medidas, porque quer queiramos, quer não, e naquelas que são as medidas do Partido Socialista, há aqui algumas matérias que é muito importante que os financiamentos, leia-se quadros comunitários, Programa de Recuperação e Resiliência, entrem em prática no território, para que se consiga efetivamente alterar aqui um conjunto de questões mais estruturais e menos conjunturais. Porque a questão da obra, algumas são estruturais, outras são conjunturais, mas há aqui problemas estruturais que pretendemos resolver e que irá estar no programa do Partido Socialista, que efetivamente temos de ter capacidade de negociação para isso. O que é que nos pode dizer sobre a sua equipa? Olha, eu costumo dizer que a equipa que ganha não se mexe, portanto isto é quase uma gíria futebolística. É óbvio, a equipa vai ter algumas alterações, é natural, portanto, também à medida aquilo que nós pretendemos, portanto, dizer-lhe, sem divulgar nomes, a equipa da Câmara está completamente constituída, as equipas nas juntas de freguesia também praticamente estão todas fechadas, portanto os cabeças de lista estão todos fechados e portanto os restantes membros das equipas, bem como da Assembleia Municipal, estamos apenas ali a afinar alguns lugares, até porque as listas têm que cumprir os 60-40 em matéria de género. Depois, as afinações que houve, e agora centrando-me na lista da Câmara, as afinações que vão existir na lista da Câmara têm única e exclusivamente a ver com o facto de nós termos um programa e de tentarmos escolher as melhores pessoas para executar aquele programa. Porque uma pessoa que serve, imagina um programa vai num sentido, aquilo que é uma pessoa que serve, uma pessoa que tem uma boa execução num determinado sentido, pode não ter no outro. E, portanto, naquilo que são as prioridades que nós estamos a definir para o próximo mandato, fizemos pequenas afinações na equipa, no sentido da equipa ficar mais forte para precisamente dar execução àquilo que é o programa que nós temos. Era escusado fazer esta questão, mas faço-a na mesma. O facto do PS neste ano não avançar coligado com os independentes por Tomar vai ter consequências nessa mesma equipa. Há pequenas afinações. Volto a dizer, o facto das pessoas, eu percebo a sua questão, mas não quer dizer que a pessoa fique fora da equipa, mas há afinações na equipa. Muito bem, vamos então avançar e agora perguntava-lhe o seguinte, antes também de entrarmos aqui naquilo que estará perspectivado para os próximos 4 anos, permita-me voltar a esta questão dos 8 anos em que está como Presidente. A cidadã Anabela Freitas mudou a forma de ser, a forma de estar perante as exigências que esta função lhe tem imposto? Eu acho que não, porque quem me conhece sabe que eu continuo a ir ao mercado ao sábado de manhã comprar as minhas flores, como sempre fui, sempre que possível, agora nem sempre, porque às vezes mesmo ao sábado tenho muitas reuniões. Continuo a ir tomar café no mesmo sítio onde sempre ia, continuo a ir fazer as compras como sempre fazia e, portanto, isso não, do ponto de vista de relacionamento com as pessoas, com o cidadão, não mudou. Agora, fiquei com o tempo muito, mas muito mais ocupado, porque a exigência do cargo é efetivamente muita. As pessoas podem pensar que é só
pronto, despachar, até porque temos pelouros, pronto, despachar aquilo que está dentro dos meus pelouros, mas não, nós passamos muito tempo em reuniões, seja com secretarias de Estado, seja com próprios ministros, seja com direções gerais, no sentido de fazermos valer aquilo que são as nossas pretensões, não só em matéria de financiamento, mas, por exemplo, posso lhe dizer que todo o processo de descentralização e a Câmara de Tomar, por proposta nossa, houve um conjunto de competências que não aceitou. Sabemos que em 2022 elas estarão na Câmara. Exigiu, sobretudo em matéria de educação e de saúde, e nós não aceitámos a saúde, exigiu muitas reuniões, muitas horas a estudar os dossiês, e portanto isso é bastante exigente, assim como e agora centrando apenas em presidente de Câmara. Um presidente de Câmara hoje em dia fala, por exemplo, de manhã posso estar a falar em iluminação pública, acaba uma reunião sobre iluminação pública, vou ter uma reunião sobre projetos de educação ou transição digital, e a seguir vou falar sobre saneamento, e depois tenho que falar sobre o alcatroamento de uma determinada estrada ou de uma intervenção, ou seja, a panóplia de assuntos e de competências que têm vindo a ser alteradas ao longo dos anos para as autarquias é imensa. E aqui temos duas posturas. Ou, isto veio e tudo se faz, ou efetivamente estudamos os assuntos, embrulhamos nos assuntos e tentamos retirar daquilo que vem para as autarquias o melhor para o nosso território. Eu tenho essa segunda postura. É-me muito difícil estar a discutir ou a negociar o que quer que seja, sem ter estudado primeiro o que é que se fala sobre o assunto ou o que é que está em cima da mesa, porque senão eu entendo, indo para uma reunião não indo bem preparada, não sairá muito bem. E, portanto, a esse nível, e o facto de me obrigar a estudar muito e uma quantidade imensa de dossiês, efetivamente mudei. Agora, penso eu que a nível de relacionamento com as pessoas, manteve-se o mesmo relacionamento. A minha questão serve de ponto para esta, ou seja, estes 8 anos, se vencer estas eleições, está aqui em causa o último mandato, 12 anos, e a minha questão tem a ver com isto. Ainda se sente motivada, mesmo tendo em consideração que se vencer será o seu último mandato? Claro, porque, primeiro, e isto que não interpretem como sendo uma desculpa. Algumas das coisas que nós tínhamos projetado para fazer neste mandato, que está a terminar, não foram feitas. E não foram feitas muito por via da pandemia. Isto não é desculpa, isto é uma realidade. E, portanto, ainda quero cumprir na totalidade aquilo que foi o nosso programa eleitoral para o atual ciclo autárquico. E depois, eu acho que ainda há muito por fazer em Tomar. Aliás, em qualquer território é um trabalho que nunca está terminado. E, portanto, obviamente que me sinto com força para terminar aquilo que tinha, o pouco que falta. Aquilo que tinha, algumas coisas vão ser ainda iniciadas, mas vão terminar só no próximo mandato. E, portanto, sinto-me com força. Mas também permita-me, não sendo essa a questão, dizer-lhes aqui, eu concordo com a limitação de mandatos. Podemos discutir se mandatos de 4 anos ou, por exemplo, 2 mandatos de 6 anos. Eu sou mais favorável a 2 mandatos de 6 anos, porque, efetivamente, quem entra pela primeira vez perde cerca de um ano e meio a tentar perceber como é que a máquina funciona, a tentar arrumar a casa, e depois, a seguir, está quase logo em cima de eleições. E porque quando há projetos estruturantes, efetivamente, por via daquilo que são os prazos da contratação pública, o momento que medeia entre o mandar fazer um projeto de arquitetura e o final da execução desse projeto, portanto já a obra, não é? Facilmente passam 2, 3 anos. E, portanto, 2 mandatos de 6 anos permite um melhor planeamento das ações.
Mas pronto, não, eu como dizia então, sou favorável a que não sou contra a limitação de mandatos, até porque, como é muito desgastante o cargo, eu entendo que as organizações também de vez em quando precisam de injetar sangue novo, sangue diferente, e portanto é natural que ao fim de 12 anos na Câmara as pessoas se sintam mais cansadas e deixem de ter, acabam por estar de tal forma embrunhadas no trabalho e no processo que às vezes não veem a floresta e veem só a árvore. E quem dirige, eu costumo dizer isto sempre muita vez, quem conduz não conduz a olhar para o capô do carro, conduz a olhar para a frente, e é para a frente sempre que nós temos que conduzir, que olhar e conduzir os destinos de um concelho. Então, olhando para a frente, mas ainda falando em potenciais resultados destas eleições, o que é que poderia significar a sua candidatura? Vencer, mas sem maioria. O que é que pode significar? Vamos lá ver. É sempre preferível vencer com a maioria. O que, aliás, recordo, no primeiro mandato não tivemos maioria, fizemos uma coligação com a CDU. E, portanto, aqui vencer sem maioria implica poder alguns dos projetos que nós pretendemos implementar, não os podermos implementar, porque vai ter sempre que resultar de um processo de negociação. Portanto, se não tivermos maioria, vamos ter que negociar. E eu parto do princípio que, se existem outras candidaturas, é porque têm uma visão diferente daquilo que nós pretendemos. Se é possível criar pontes, pois muito bem, os projetos avançarão. Se não for possível criar pontes, há projetos que não podem avançar. Aliás, permita-me, eu até defendo um outro modelo de autárquicas, um outro modelo da lei eleitoral autárquica, mas que são as câmaras unicolores. Quem vence tem que ter condições para governar, aumentando claramente aquilo que são a função fiscalizadora das Assembleias Municipais. Porque, efetivamente, o modelo em como as Assembleias Municipais estão pouco fiscalizam, mais servem para palco para alguns, 5, 6 vezes por ano, quando devia ter mesmo próprias comissões a funcionar muito em permanência, do que aquilo que tem. Mas pronto, este é o modelo que nós temos, é com este que temos de trabalhar. E, portanto, isso pode significar o facto de não ganhar com a maioria, pode significar que alguns dos projetos fiquem por executar. Admite aqui alguma coligação? Na partida, não. Tal como aconteceu, como referiu há pouco com a CDU, na altura o vereador Bruno Graça fez parte do executivo propriamente dito, nem que esteja então em causa essa estabilidade governativa? Feliciano, eu entendo que vou ganhar e vou ganhar com a maioria. Portanto, à partida não posso admitir nenhuma coligação. Depois dos resultados se verem, os presidentes de Câmara estão cá para resolver problemas. E, portanto, depois dos resultados saírem, ok, temos que ver quais são os resultados que temos, a distribuição que temos e a seguir arranjar soluções. Ou seja, a esta altura nem sequer pensa com quem é que poderia fazer uma futura coligação? Não. A esta altura estou preocupada em continuar a executar o que tenho para executar e, obviamente, a preparar as legislativas. Muito bem. As autárquicas. Vamos então olhar para esse futuro dentro do tempo que nos resta. Permita-me começar por este parâmetro. O que é que será possível fazer naquilo que falta? E este não é um problema que é único de tomar, que tem a ver com a fuga de pessoas, nomeadamente os mais novos, procuram outras oportunidades, outras possibilidades que efetivamente podem não ter nos respectivos concelhos. Esta tem sido uma batalha ganha, ou admite aqui que algo fica por fazer, mas que ainda pode ser feito nestes 4 anos, que poderão efetivamente resultar na sua vitória? Feliciana, eu acho que temos que ser muito sérios, e eu já sei que isto vai ser uma daquelas coisas que vai criar ruído na campanha, mas se queremos ser sérios, temos que analisar aquilo que temos no território. Ponto 1. Os jovens não saem só de Tomar, saem de todas as regiões do interior. Sim, tal como disse, não é um problema exclusivo de Tomar. Por outro lado, eu não me revejo naquele discurso sistemático de que em Tomar não há oportunidades de emprego, que em Tomar não há, tem que ir tudo para fora para arranjar trabalho.
Vamos lá ver uma coisa. O mercado de trabalho hoje em dia é cada vez mais aberto, quer dizer, deixou de ser regional. Aliás, a nossa região não tem um mercado de trabalho, tem um mercado de trabalho segmentado, mas pronto, isso é outra conversa. Eu, jovem, se quer tirar, por exemplo, a astrofísica, é óbvio que não vou encontrar trabalho em Tomar. Mas, por outro lado, há algo que também é importante vermos. Se queremos ser sérios na análise, temos muitos jovens a regressar ao concelho. Agora, estamos a falar de grandes fábricas? Não, não estamos. E, portanto, aqui, aquilo que é o tecido económico, empresarial do concelho está a mudar e tem vindo a mudar ao longo do tempo. O que é que temos estado a atrair mais? Estamos a atrair mais jovens, efetivamente quadros superiores, portanto, uma mão de obra mais qualificada. Muitos deles dedicam-se ao setor primário, outros dedicam-se, obviamente, nomeadamente às novas tecnologias, não é? E outros ainda vêm abrir negócios para Tomar. E, portanto, efetivamente, temos uma população envelhecida, e aqui este é um desafio para o futuro, que podemos falar mais à frente. Agora, também vemos empresários em Tomar que procuram mão de obra e não conseguem encontrar. E, portanto, há aqui algo que não bate ou muito seja, certo. Quem possa prometer, ou quem prometer que durante os próximos 4 anos irá inverter esta tendência de perda de população, não estará a ser sério? Eu não estou a dizer isso. Tem é que dizer como é que o fará. Ou seja, nós temos que, aqui é uma questão de competitividade do território. Como é que nós podemos tornar o nosso território mais atrativo para captação e retenção de jovens? E há aqui um conjunto de fatores em que temos que trabalhar. Não adianta estarmos a dizer que Tomar é muito bom, é muito bonito, mas como é que eu atraio? Isso é que é importante, que eu gostava de ouvir dos outros candidatos, porque todos nós queremos atrair empresas, todos nós queremos atrair mão de obra, fixar mão de obra, mas como é que o fazemos? Por exemplo, nós estamos inscritos há vários anos e tem tido alguns frutos na plataforma do AICEP, e cada vez que há um investimento estrangeiro, portanto a AICEP trabalha com investimento estrangeiro, que queira vir para fora dos grandes centros, portanto nós somos contactados pelo AICEP e temos trabalhado com algumas empresas, algumas coisas dão certo, outras não dão certo. Por exemplo, a Critical Software, que está cá em Tomar, e a Critical Software, como sabem, trabalha até para a NASA, é uma empresa portuguesa e que está cá em Tomar. Temos aqui um conjunto de empresas ligadas com as novas tecnologias. Aquilo que é a zona industrial também tem estado a crescer, aquilo que é o comércio, e portanto toda a gente vê que o número de superfícies comerciais tem estado a crescer, e para isto tudo é necessário mão de obra. Agora, mas para isso, para podermos atrair empresas com maior número de trabalho, e por exemplo a Softinsa teve esse problema e que teve que ir buscar trabalhadores ao Brasil, quadros qualificados, e que nós tivemos que atuar, nós Câmara, tivemos que atuar nesta vertente que eu lhe vou falar, é a questão da habitação. Das primeiras coisas que as empresas, quando uma empresa se quer deslocalizar, primeira questão que colocam não é se a gente tem incentivos ou deixa de ter, porque não é isso que estamos a falar de grandes empresas, é óbvio. É como é que funciona o mercado da habitação em Tomar. E esse é efetivamente um dos problemas que nós temos no nosso mercado de habitação. Temos um mercado muito fechado, não disponível para arrendamento. Nós estamos a falar de quadros essencialmente jovens, qualificados e que não querem comprar uma casa, porque hoje em dia já não há trabalhos para toda a vida. Sim. E portanto o jovem hoje está a trabalhar aqui, amanhã estará a trabalhar noutra empresa. Por exemplo, mesmo durante o período de pandemia, houve jovens que estavam a trabalhar, ou quadros que estavam a trabalhar, por exemplo, na Softinsa, e que saíram porque pode-se trabalhar remotamente, e portanto a pandemia também veio demonstrar isso, e foram para outras empresas, responderam a entrevistas de emprego a outras empresas, e portanto o mercado é muito volátil. E a questão da habitação aqui é essencial. Por isso é que nós temos no nosso programa eleitoral como primeiro
pilar, digamos, a questão da habitação. Não a habitação social, essa tem que continuar, e portanto isso vem dar um tipo de resposta que temos estado a dar ao longo destes 8 anos, mas a habitação a custos controlados, para termos rendas acessíveis, para que a Câmara poder gerir um conjunto de edifícios, e portanto aqui será construção nova, para colocar precisamente no mercado a rendas acessíveis. E isto terá um impacto de 2 formas. Primeiro, aqueles tomarenses que queiram, aqueles jovens que queiram sair de casa dos pais e que tenham condições e não têm dinheiro para comprar um andar ou para fazer um arrendamento no mercado normal, poderem ir para esse parque habitacional, digamos. E também ter aqui uma reserva para podermos receber os quadros que vêm de fora, pelo menos durante algum tempo, até conseguirem, por eles próprios, arranjar ou alugar casa. Nós entendemos que com estes 2 tipos de resposta em matéria de habitação, e sobretudo na habitação a custos controlados, aquilo que eu costumo dizer, roubando até um slogan à Câmara de Lisboa, mas que eu acho que funciona muito bem, casas que as pessoas possam pagar, vimos aqui dar resposta naquilo que tem sido uma das questões que as empresas nos têm colocado em matéria de mercado de habitação, e entendemos que isto também vem ajudar a dinamizar o mercado privado de habitação. E, portanto, pois, porque esse a Câmara não pode controlar. Não pode, esse não podemos controlar. E, portanto, é a altura certa para fazer isto, através do... Repare, nós estivemos a fazer contas. E lhe perguntar porque é que não foi feito no Exato, ano passado. Estivemos a fazer contas. Primeiro temos que arranjar um privado que esteja disponível e área dentro. Aquilo que é a nossa intenção é construir dentro do perímetro urbano. Portanto, estamos a falar de construção nova, dentro do perímetro urbano. Primeiro temos que identificar locais onde é possível construir. Depois tivemos que definir as tipologias que pretendemos. E, portanto, as tipologias que nós pretendemos é T1, T2 e T3. E depois temos que fazer, obviamente, ver o financiamento. Nós temos estado a estudar para avançar para 50 fogos nestas 3 tipologias. A habitação a custos controlados tem um preço padrão que está perfeitamente definido no site do IRU. Se nós avançarmos para esta situação, são necessários 6 milhões de euros. Ora, a autarquia de Tomar não tem 6 milhões de euros para investir sem recorrer a financiamento. O Plano de Recuperação e Resiliência é a oportunidade, quer para a habitação social, portanto é aquilo que é o chamado o primeiro direito, quer para a habitação a custos controlados e rendas acessíveis. E, portanto, nós estamos a preparar o processo desde já, neste momento, para que tenhamos o processo pronto assim que abram as candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência. E por isso é que não avançámos antes, porque não havia efetivamente capacidade financeira. Ainda há pouco falou que este tema, o de tentar aqui inverter a saída de população, será um dos temas usados ou aflorados pelas outras candidaturas. E dizia que essas candidaturas terão que explicar aquilo que farão. Permita-me então agora colocar-me no lugar dessas candidaturas e perguntar-lhe o seguinte: o que é que foi feito nestes últimos 8 anos então para inverter esta tendência? Bem, como sabe, nós licenciamos um conjunto de investimentos em Tomar que permitiram não só a vinda de empresas, como a vinda de jovens casais e portanto, isso veio contrariar um pouco essa tendência. Portanto, trabalhamos, porque eu devo-lhe dizer, quando entramos há 8 anos, estava a colocar a questão no ciclo de 8 anos, quando entramos há 8 anos, esta questão da habitação, eu não pensei que fosse um entrave à questão à vinda e à fixação de jovens e, portanto, trabalhámos aqui toda a questão de habitação. Por outro lado, trabalhámos também nestes últimos 4 anos, que aliás foi tornado público, só agora é que foi possível, porque também o ano passado foi um ano perdido em matéria de conseguirmos
acelerar aqui um conjunto de processos. É fundamental e, portanto, temos que ver, nós queremos atrair toda a gente, mas se calhar queremos atrair, até pelas questões da natalidade, queremos atrair jovens que depois se fixem e tenham, e pronto, e fiquem na cidade, no concelho. A questão da infraestrutura tecnológica, nós não podemos estar a atrair jovens, e a pandemia veio efetivamente também colocar do lado das empresas a necessidade da infraestrutura tecnológica, o que nos dá aqui alguma força, ou nos deu aqui alguma força para podermos negociar com a Altice, neste caso foi com a Altice. Como sabe, foi assinado o protocolo para 85% do território até ao final deste ano ficar com a fibra óptica, sendo o restante para o próximo ano. E, aliás, veio até permitir, nós já utilizávamos condutas partilhadas com nós, Câmara, com a Altice, e nada disso estava regulado, e, portanto, veio permitir também regular a utilização conjunta das condutas. E, portanto, questão da infraestrutura tecnológica no concelho todo. Isto é dotar o território de condições para atrair e reter. Felizmente, e isso tem sido... Essa atração vai muito para além do simples, entre aspas, comércio e serviços. Há aqui também essa vontade de ter o chamado emprego qualificado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, nós centramos-nos muito no turismo, não é? Mas, portanto, o turismo, ok, é um pilar importante, atendendo à história e ao património que temos. Mas nenhum concelho se deve centrar só num pilar. Ainda por cima, sendo o turismo importante, mas é um mercado muito volátil, não é? E, portanto, aquilo que é a nossa estratégia eu tenho dito isto algumas vezes, é emprego qualificado, essencialmente na área das novas tecnologias ou correlacionado com as áreas das novas tecnologias. E daí também a questão da infraestrutura tecnológica ser importante. Começámos a trabalhar na questão da habitação a custos controlados e, portanto, já lhe expliquei há pouco porque é que só agora é que é possível ela avançar e, portanto, vai avançar quando conseguirmos candidatar ao Plano de Recuperação e Resiliência. Nós temos uma vantagem importante para aquilo que são os quadros que queremos atrair e dizer que nós temos participado, eu há pouco aflorei isto assim, en passant, nas áreas das novas tecnologias o mercado de trabalho é muito competitivo e as empresas têm que recrutar trabalhadores fora do país até. E quando se recruta trabalhadores fora do país, obviamente que a entrevista de emprego é feita pelas empresas, mas depois, na fase final da entrevista, e para aqueles que já estão selecionados, a Câmara de Tomar costuma, através do seu gabinete, o Tomar Investe, ter uma entrevista e fazer uma visita guiada com esses potenciais trabalhadores das empresas, a Tomar, uma visita guiada online, onde nós explicamos como é que funciona a saúde em Tomar, desde os cuidados primários aos cuidados hospitalares e continuados, a educação, como é que é a prática de desporto em Tomar, como é que é a cultura, e, portanto, antes de virem já têm uma visita guiada, quais são os supermercados que existem, e, claro, respondemos às questões que nos colocam. E, portanto, o facto de nós termos efetivamente aqui todos os graus de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, o facto de termos uma boa cobertura de cuidados de saúde, pode sempre melhorado, mas temos uma boa cobertura comparado com outros pontos do país. Temos uma localização próxima de Lisboa, Porto, grandes centros. E há espaço para crescer? Há espaço para crescer ainda, sim. Há espaço para crescer. Agora, depende, é importante que esta saga, que eu já lhe chamo saga, do Plano Diretor Municipal, de uma vez por todas, esteja terminado. Porque nós temos a zona atual, o Parque Empresarial, em que paulatinamente estamos a receber os lotes, ainda agora há cerca de 3 semanas, num daqueles processos que nós temos em tribunal de reversão de lote, ganhámos a ação e, portanto, é mais um lote que vem, mas... Tem ideia de quantos é que estarão disponíveis nesta altura?
disponíveis para poder adjudicar já 3. Sim, 3. 3. O problema é que aquilo que nós temos em lista de espera, desses 3, há um que está a ser trabalhado o processo para levar à reunião de Câmara. Portanto, ficaríamos com 2. O problema é que as empresas que temos em lista de espera para poder ir para o parque empresarial pretendem áreas superiores àquelas que estão disponíveis e, portanto, não podemos fazer aqui não podem ir para lá. A sua candidatura está aqui, ou encara também este aumento de espaço, por assim dizer, como uma prioridade, ou seja, temos a zona industrial, não é ou não será suficiente para as necessidades, será necessário criar um outro espaço? Sim, sem dúvida. Sim. E aliás, isso está, por isso é que eu dizia que é importante que o plano diretor municipal esteja aprovado. Estamos a falar em Val dos Ovos? Estamos a falar em Val dos Ovos, mais ligado à logística. E porquê logística? Aquilo que é estratégia. Nós não somos um concelho isolado, não é? Portanto, aquilo que é a estratégia da região Médio Tejo, um dos eixos estratégicos, é precisamente a logística. E, portanto, temos estado também aqui a trabalhar para alinhar a estratégia com a instituição de ensino superior, no sentido de também promover cursos nesta área. É uma forma, promovendo os cursos, havendo a oferta no território, os alunos ficam no território também. E, portanto, vai haver aqui, chamemos-lhe um cluster, de logística também. E, portanto, também é importante avançarmos com a criação da área empresarial em Val dos Ovos, para que possamos começar a acomodar outro tipo de empresas. Muito bem. Nas prioridades para estes próximos 4 anos, se vencer, já aqui falou nessa questão da habitação, quais é que são aqui as outras bandeiras, entre aspas? Portanto, a habitação, falei também na questão da infraestrutura tecnológica. Exatamente. E, portanto, é importante que tenhamos uma boa infraestrutura tecnológica, e depois direi mais 2. Primeiro, as questões da mobilidade, porque as questões da mobilidade, e nós temos neste momento no nosso território, já em todas as freguesias, o transporte a pedido. Apesar de ser um tema, não o transporte a pedido, mas a questão da mobilidade, de ser um tema que foi tornado público, que, portanto, as autarquias neste momento naquilo que é o transporte de passageiros não têm competência, mas têm as comunidades intermunicipais, e aquilo que foi tornado público, que aquilo que foi o concurso que foi lançado por um conjunto de comunidades intermunicipais ficou deserto e ainda por cima levámos com um processo no Tribunal Administrativo. Repare, este é um setor que está nas mãos de 2 ou 3 operadores nacionais há décadas e, portanto, é natural que não queiram aqui perder fatia de mercado. Agora, o que é também natural é os territórios alteraram-se. Nós não podemos continuar a ter o tipo de transportes que tínhamos há 40 anos, autocarros altamente poluidores de 50 em muitos lugares para transportar meia dúzia de passageiros e, portanto, tem que haver aqui a criação de novas formas de mobilidade. E aqui, obviamente, ligando à questão das alterações climáticas, porque é importante. As alterações climáticas ficam muito bem nos discursos, mas também é importante que a gente as aplique e tenha políticas que levem à mitigação das alterações climáticas. E, portanto, a questão da mobilidade, não só dentro do concelho, mas na região é importante e que ela seja sustentada em energias mais limpas. Quando eu falo em mobilidade, e há uma coisa que vamos ter que decidir, estão aqui incluídos os transportes urbanos de Tomar. E, portanto, o que é que nós tínhamos colocado em matéria de transportes urbanos de Tomar no concurso? Aumento do número de autocarros, alargamento dos circuitos, por exemplo. Não faz sentido Carvalho de Figueiredo não estar incluído dentro daquilo que eram os circuitos urbanos e obrigatoriamente movidos a energias limpas. E, portanto, vamos ter que aqui pensar. Nós estamos a aguardar que o Secretário de Estado nos diga que sim, senhora, podemos avançar com o novo concurso, e aí avançaremos com o novo concurso, ou então, neste meio tempo,
de alguma forma, propormos à Assembleia Municipal que a questão dos transportes urbanos deixe de ficar na competência da comunidade intermunicipal para podermos adquirir nós os veículos. E a questão da mobilidade é para nós também uma questão importante. Outra questão que se vai colocar e que já está a colocar em cima da mesa. Nós não aceitamos a descentralização da competência em matéria de saúde, precisamente porque entendemos que é um tema muito complexo. E aquilo que vem na descentralização não é apenas a gestão dos edifícios e de ficarmos com os assistentes operacionais e os assistentes técnicos. Aquilo que vem na descentralização de competências é as autarquias passarem a ter um papel naquilo que é os programas de prevenção de saúde. E, portanto, nós queremos trabalhar e queremos criar obrigatoriamente o Plano Municipal de Saúde, que depois integre um Plano Intermunicipal de Saúde. E, efetivamente, nós não quisemos aceitar em 2021 para dar tempo de articular com a tutela quais são as áreas em que nós, para já negociarmos o pacote financeiro, que isso faz sempre parte de qualquer negociação, mas mais do que isso, articularmos que programas. E para isso era importante nós conhecermos qual é a realidade do nosso concelho. Por exemplo, pode haver freguesias no nosso concelho que tenham uma maior prevalência em diabetes. E então, para aí, temos que ter um tipo de resposta diferente, porque aquilo que nós temos em mente na questão e da aplicação da descentralização de saúde, das competências na saúde, é as pessoas não se deslocarem ao centro de saúde, mas haver a deslocação do centro de saúde ou de equipas às pessoas, ou seja, aquilo que nós queremos implementar e aquilo que nós temos estado a trabalhar é precisamente para esse sentido, criar equipas que se desloquem à casa das pessoas, haja aqui, e aqui entra a questão também da transição digital, que haja aqui também o recurso a ferramentas digitais para que as pessoas se sintam de alguma forma acompanhadas dentro daquilo, possam ter uma consulta. Eu sei que estamos a falar de pessoas idosas e estamos a falar de pessoas que não têm capacitação digital, mas em algumas, para essas temos de ter um tipo de resposta, mas para aquelas que têm, temos que utilizar também as novas tecnologias. E tudo isto ainda ligado, porque as coisas estão ligadas, estamos a falar de pessoas com idade avançada, tudo isto ainda ligado com programas inovadores em matéria de social. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos, e dizer-lhe o seguinte, primeiro, o Conselho de Tomar, no âmbito do programa Pares, o Conselho de Tomar foi o Conselho que apresentou mais candidaturas. E, portanto, está identificado, naquilo que é a Carta Social do Conselho, que nós temos um déficit de vagas em lares. Mas a questão que nós aqui partimos é o seguinte: será que a resposta em lares deve ser a única resposta? Ou devemos construir aqui um conjunto de outras respostas? E, portanto, o nosso sentido é ir para construir um conjunto de outras respostas. Eu acho que qualquer pessoa quererá estar na sua casa até que possa. Exatamente. E então como é que isto se faz? A comunidade, e nomeadamente a administração pública, e neste caso as autarquias, porque isto também vai passar para as autarquias, é que se têm que organizar no sentido de proporcionar a possibilidade da pessoa estar em casa até ser possível. E nós temos condições aqui no nosso concelho de começar com um projeto piloto que, numa zona que já está identificada, que aliás tem sido, ainda não se falava nisto e isto não vinha sequer ainda nos instrumentos de financiamento, e já nós andávamos a trabalhar com a associação nesse sentido, que é Sem Soldos. Isto tem que começar com locais que tenham um forte sentimento de comunidade e, portanto, a nossa intenção era avançar com Sem Soldos no sentido de a comunidade se organizar, e aqui podemos aportar a comunidade, podemos aportar parceiros privados,
a comunidade a organizar-se para cuidar das pessoas da sua aldeia. Portanto, isto é o Lar Aldeia. Programas estes que também têm correspondência ao Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, eu deixaria só assim estas breves pinceladas sobre aquilo que nós pretendemos fazer no próximo mandato. Muito bem, e já estamos efetivamente na reta final. Eu antes dos 2 minutos livres, por assim dizer, coloco esta questão que até tinha feito mais sentido tê-la colocado logo na parte inicial, antes de abordarmos o futuro. Vemos aqui todas as candidaturas, e isso é aquilo que faz sentido, a projetarem o futuro, pelo menos neste mínimo de 4 anos, mas fazem-no sem ter uma ideia mais concreta de como está a saúde financeira da Câmara Municipal de Tomar. A estes candidatos, à população principalmente, que radiografia é que pode fazer da atual situação financeira da Câmara? Olha, eu acho muito estranho os candidatos dizerem que não conhecem a saúde financeira da Câmara. Todos os documentos da Câmara, e reparem uma coisa, a gente não pode esconder. Nós, ainda por cima este ano, ou seja, 2020, mudámos para um outro sistema de contabilidade. Nós e todas as câmaras fomos obrigados a mudar. Por isso é que este ano a apresentação da prestação de contas é mais tarde. Vai ser agora em junho, por causa das dificuldades de adaptação do sistema. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, e, portanto, os mapas são públicos. Eu sei que não são de leitura fácil. Porque um mapa de uma contabilidade de uma autarquia é diferente de um mapa de uma contabilidade de uma empresa. Aquilo que lhe posso dizer é encontram em situação melhor do que eu encontrei em 2013. Efetivamente, e portanto isto sem dados, porque nós ainda estamos a fazer o encerramento das contas para preparar precisamente para a prestação de contas de junho. E, portanto, baixámos as dívidas, baixámos o nível de endividamento, ou seja, aumentámos o nível de endividamento, ou seja, portanto, a Câmara tem neste momento maior capacidade de endividamento, o que nos pode permitir, eu recordo que nestes 2 anos, Câmara não contraiu um único empréstimo bancário. Contraímos em nome dos SEMAS para fazer obras de saneamento no concelho. E, portanto, em nome da Câmara, conseguimos, dizendo só Câmara, conseguimos baixar o prazo médio de pagamentos, conseguimos baixar aquilo que é a dívida. Pode dar alguns números? Não. Neste momento estamos a trabalhar precisamente nisto. Sim. E, portanto, não tenho ainda números para lhe poder dar. E, portanto, aquilo que é a situação financeira é uma situação financeira confortável para poderem executar os processos ou os projetos que tenham. Agora, e aí é que há diferenças entre as candidaturas. Quando se constrói um orçamento, nós construímos o orçamento com base em projetos que nós queremos fazer. E, portanto, alocamos verbas a esses projetos. Quem vier a seguir, portanto, daqui a 5 anos, quem vier a seguir, ou daqui a 4 já estamos a discutir o outro. Quem vier a seguir pode não concordar com aqueles projetos e colocar outros projetos. E aí aloca. E isso é da diferença de cada candidatura. Por exemplo, nós temos alocado dinheiro, imagino, projetos a Smart Cities, e quem vier a seguir pode entender que isso não é estratégico. Sim. Para tomar, e então retira esse projeto e põe outro. Mas isso é da gestão de cada um. Uhum. Muito bem, vamos então para estes tais 2 minutos sem qualquer tipo de condicionamento. Bem, eu aquilo que apelava era, primeiro, leiam os projetos. Eu acho que é muito importante as pessoas terem um voto consciente, ler os projetos, ver quem é que está melhor preparado para executar esses projetos, e que vão votar e que votem em projetos, e que aquilo que é a espuma dos dias, porque hoje em dia vive-se muito com a espuma dos dias, tirar isso de lado e efetivamente centrar-se naquilo que é essencial, ver o que foi feito, ver o que é que se quer fazer de qualquer das candidaturas,
e a seguir votar a bem de tomar, pelo melhor de tomar. Muito bem, e assim finalizamos esta edição. Muito obrigado pela sua presença. Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Tomar. Estão em causa as eleições autárquicas 2021. A ERTS continua então neste ciclo de entrevistas, tendo em vista este sufrágio. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTS.